bem grande, bem alarmista. A área de engenharia de software de dev está em crise. Uma crise que, se você olhar nos números atuais de contratações e de demissões, ainda não existe. Uma crise que é mais espiritual e olhando para o futuro. Vamos conversar sobre IA roubando empregos. Eu divulguei um short bastante polêmico essa semana da IA aqui da Abacus AI, que patrocina aqui o canal, porque elas lançaram uma feature nova que basicamente faz um MVP com poucas palavras em português. Algo que demoraria para um estagiário, não sei, 2 semanas, um mês fazer, a IA cospe aqui na hora. Você vem aqui na Abacus, clica aqui App LLM, digita aqui em português, tá? Faça um app para registrar comidas que eu como para controlar calorias e macros. Enter, não precisa digitar mais nada, a IA vai aqui gerar todo o código e um app funcional que você vai poder deployar. Vamos ver isso aí na prática. E tá aqui, não digitei mais nada, ele fez o app inteiro aqui. Pode, ó, abrir aqui, olhar o código, clicar aqui no Components, ver aqui a UI, tá? Abrir aqui o JSX, ver que tá em Next.js. Cuspiu isso daqui rapidão, não precisei digitar mais nada. Clico aqui em Preview e eu consigo ver de fato meu app, né? Tem aqui os cardzinhos de calorias, proteínas, etc. Distribuição dos macros, eu vou adicionar uma nova refeição. Adicionar aqui pão, sei lá, 100 calorias de pão, 10, 12 de proteína, 13 carboidrato, 10 de gordura. Adicionar a refeição, apareceu aqui embaixo a refeição do dia, o meu pão. E as calorias totais, proteínas, carboidratos e gorduras. MVP aqui, cuspido, tá feito. Lógico, não é um site de alta complexidade. Mas, cara, é absurdamente impressionante, tá? Você ainda pode clicar aqui Deploy e o negócio vai estar no ar, disponível para outras pessoas verem. E isso daqui, essa funcionalidade aqui, junto com todas as outras funcionalidades da Abacus, que vem junto, ChatGPT 4, Cloud Sonnet, O1, o editor de código deles tem um agente que faz o código também. Tudo isso por $10. Tá, o link tá aqui na descrição. Mas, cara, $10, isso tá de graça. Imagina o que uma Fang não consegue fazer, né? Imagina com a quantidade de dinheiro que eles têm, o que eles não conseguem fazer de código automático. Eles conseguem fazer muita coisa, né? Até tem esse post aqui que viralizou, que o cara, não sei quem é esse cara, acabou de voltar dos Estados Unidos, tem uma notícia sobre IA e layoffs, né? Qual que é a notícia? Falou com o diretor de engenharia de Fang, que mostrou os números dele, né? Que o time foi reduzido de 18 para 11 devs, a produtividade aumentou 26%, os bugs diminuíram 14%, a economia de 2,5 milhões só nesse time, né? Bom, bastante assustador. Se a IA de fato aumenta a nossa produtividade, a IA também diminui a demanda por trabalho. Mas isso aqui é uma anedota, tá? Não vamos levar isso daqui ao pé da letra. A gente não sabe quem é essa pessoa, não tenho nenhum motivo pra achar que ele tá mentindo, mas também não tenho nenhum motivo pra achar que ele tá falando verdade, certo? E assim, isso aqui não tá meio estranho? Vocês tinham 18 devs, vocês diminuíram pra um, tipo assim, tu tinha 18 devs, tu foi pra 11 devs mais IA, e aí a produtividade aumentou. Cara, a primeira pergunta que eu te faço é por que tu não meteu então 18 devs mais IA? A produtividade não ia aumentar mais ainda? Tipo assim, como que você demitiu 7 funcionários e adicionou IA e a produtividade aumentou? Os 18 funcionários já estavam usando IA ou só começaram a usar IA depois que 7 foram demitidos? Isso daqui, pra mim, primeiro que é uma anedota, que a gente não sabe se é verdade, mas vamos imaginar que isso seja verdade, tá? Vamos imaginar que isso seja verdade, que não seja uma exceção, né? Pode ser uma exceção também, o time aleatoriamente ficou melhor, sei lá. Primeiro que provavelmente você demitiu os 7 piores devs, né? Você tem possivelmente o caso do mítico Homem-Hora, né? Mythical Man Month, sei lá, o livro lá extremamente famoso, em que, de repente, o seu aumento de produtividade, não tem nada a ver com IA, de repente, seu aumento de produtividade decorreu do fato de que um time de 16 pessoas tem muito mais ruído, é muito menos coeso do que um time de 11 pessoas, sabe? Tipo assim, você já parou pra pensar que de repente sua aumento de produtividade é devido a um time menor e não maior? Saca, não sei se essa história é muito real, mas vamos continuar aqui o que eu quero passar pra vocês. É que, né, assim como esses modelos que eu mostrei aqui, assim como o O1 com o Cloud Sonnet, o Cloud Code, esses modelos estão cada vez melhores, tá? Uma coisa é fato, a gente não pode negar. Os modelos estão cada vez melhores, todos os benchmarks que você olha estão mostrando esses modelos melhorando. Se você utiliza esse modelo no seu dia a dia, você também tá vendo uma melhora neles, eu espero. Meu último emprego que eu larguei, meu último emprego de dev, né, antes de eu ser CTO, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas as IAs estavam resolvendo mais ou menos 20% das minhas tasks com um ou dois prompts, né? As tasks mais simples estavam sendo resolvidas com um ou dois prompts para IA. Pô, isso é um adianto gigantesco na minha produtividade, né? Para essas tasks, né? Essas tasks que a IA estava de fato resolvendo, esse 20% das tasks aqui, eu percebia uma economia de tempo de mais ou menos 30 a 50% talvez. Aí tu vai me perguntar, né? Pô, Galego, como assim? A IA literalmente resolveu a task com um prompt e tu tá me falando que só economizou 30% do tempo? Sim, é exatamente isso que eu tô te falando.
Porque deixa eu te mostrar o processo aqui de resolver uma task, né? A gente tem aqui um período de tempo, isso daqui, né, meu períodozinho de tempo, em que eu vou ler a task. Tem outro período de tempo que eu vou interpretar a task, ver se ela faz sentido, dar uma olhada no produto, ver se a task realmente encaixa, realmente vai solucionar aquele problema que a gente está tentando solucionar. Vou fazer aqui um brainstorm de soluções, de repente vou conversar com o IA, vou conversar com outras pessoas da equipe para ver como é que a gente vai resolver aquele problema. Vou redigir um prompt para a IA explicando, né, qual que é o problema e tal, para ela de fato solucionar a task. Aqui entraria a parte de código, tá? Mas a IA vai fazer isso aqui para mim, a IA vai fazer o código aqui para mim. Aqui ia ser, ó, código. Pois eu preciso revisar o código, né? Afinal de contas, a IA alucina muito, não dá pra gente confiar que ela vai sempre acertar. Preciso testar a funcionalidade, ver que de fato funcionou, né? E aí sim subir o PR e a task tá completa. Olha a quantidade de coisa que eu fiz, tá? Olha a quantidade de coisa que eu fiz aqui. Olha aqui o que a IA fez pra mim. A IA fez isso daqui pra mim. Essa parte, ela fez. Quando ela acertou, ela fez isso daqui. E essa partezinha aqui corresponde a esses 30, 50% do tempo, tá? Nessas tasks específicas. Certo? Você tem uma série de coisas que você precisa fazer. Claro, o código é, pra mim, a mais trabalhosa dessas coisas. Mas existe todo um milhão de coisas que precisa acontecer aqui. E de fato, essa parte aqui de escrever código, tá? Quando a IA acerta, é instantâneo. Só que você vai demorar mais tempo revisando também. Antes, para revisar o código que você mesmo escreveu, é bem rápido. Para revisar o código que a IA escreveu, demora muito mais. Então, acaba que a economia de tempo, pra mim, eu não consegui fazer a IA economizar tanto tempo assim pra mim. Certo? Então é óbvio que a IA não tá substituindo o meu trabalho inteiro aqui. Mas, pera. Vamos pro primeiro plot twist do vídeo. A gente já falou sobre agentes de IA. Eu acabei de te mostrar um agente de IA, que o link tá na descrição, né? Custa $10. Mas acabei de te mostrar um agente que meio que fez tudo isso aqui. Vamos olhar num alto nível, tá? Alto nível, esquece seu dia a dia. Pensa aqui comigo, lógica. Existe algum impedimento, alguma impossibilidade da IA ler uma task, interpretar e ver se uma task faz sentido? Não, a IA consegue fazer isso. Essa parte aqui, na real, né, o interpretar e ver se faz sentido, eu suponho que a IA sempre vai achar que faz sentido porque ela sempre tenta te agradar, né? Então, aqui vamos colocar um meio certo, vamos colocar que a IA não consegue fazer isso super bem. Brainstorm de soluções, IA consegue fazer? IA consegue fazer. Redigir prompt para outra IA consegue fazer sim. Código, IA consegue fazer também. Às vezes, né? Se a autocomplexidade ela vai errar muito. Revisar PR, cara, no próprio GitHub você tem a opção de colocar o GitHub Copilot para revisar seus PRs, é óbvio que consegue. Testar funcionalidade, eu não sei se já tem uma IA que consegue fazer isso, tá? Vamos colocar aqui esse testar, a IA não tá... Eu não sei se consegue. Na minha cabeça não tem nenhum impeditivo. É totalmente possível você rodar uma IA para testar a funcionalidade. Não sei se isso aqui tá bom, não sei se tá funcionando legal. Vamos também colocar um X aqui em interpretar, né? A IA sempre tenta te agradar, ela sempre vai falar que o teu task faz sentido. Subir o PR, cara, eu já usei uma IA que recebe um issue no GitHub, né? Recebe um problema no GitHub e sobe um PR consertando esse problema. Certo? Dada a task, dada a issue, a IA sobe o PR e corrige esse problema. Detalhe, eu usei essa IA 2 anos atrás. Só que é um problema resolvido, tá? O PR é um problema resolvido. Individualmente, tá? Quase todas essas coisas que eu descrevi como sendo o meu trabalho, individualmente a IA consegue fazer todas essas coisas. Tirando duas aqui que ela vai penar um pouquinho, né? Então, em teoria, não existe nenhum impeditivo físico para a IA me substituir. Mas a gente tem que considerar que uma IA que não tem uma supervisão, e no estado em que elas estão atualmente, né, em cada uma dessas etapas, tem uma chance bem grande da IA fazer uma cagada. Tipo assim, ler e interpretar a task, vamos colocar aí, quanto por cento de chance da IA fazer algo totalmente errôneo, totalmente sem sentido? 40%, talvez? Brainstorm de soluções, redigir um prompt para gerar uma solução. Qual a probabilidade da IA fazer algo totalmente sem sentido aqui? Diria que uns 30%, vai? Código, qual a probabilidade da IA cuspir um código que não funciona direito? Cara, aqui, honestamente, eu falei que 20% ela faz código bom, né? 80%. Qual a probabilidade da IA revisar mal o código? Acho que pelo menos uns 50%. Qual a probabilidade da IA? Eu nem sei se a IA consegue testar, certo? Subir o PR é bom, subir o PR é fácil. Todas essas chances de erro acumuladas vão gerar uma IA que é totalmente inconfiável como um funcionário. Se você tiver um funcionário de IA, ele não presta. E até o próprio exemplo que eu usei aqui no agente, tá? Até o exemplo que eu usei aqui no AppLLM é um exemplo bem simples. E exemplo simples, de fato, a IA consegue fazer one shot, tá ligado? Um prompt e uma resolução. Isso tem funcionado. Só que quando você aumenta a complexidade, você aumenta aqui a entropia, você aumenta a chance de cada uma dessas etapas dar errado. Quanto mais o seu projeto cresce, e pô, no meu dia a dia eu lidava com um projeto bem grande, era muito difícil fazer a IA acertar. Nunca consegui fazer ela implementar uma feature que envolvesse mais de 2 ou 3 arquivos, tá ligado? Cara, eu testei vários prompts, eu usei tudo de contexto, eu usei todas as IAs para tentar melhorar o meu trabalho no meu emprego. Numa codebase super complexa, o que acabava acontecendo, né? Tipo assim, você tem uma feature muito complexa, eu tinha que explicar
passo a passo para a IA como fazer, quais arquivos olhar e quais arquivos alterar. E geralmente numa feature complexa eu não fazia em 1 ou 2 prompts, eu fazia em tipo 10 prompts. E honestamente, quando você sabe tudo isso daqui, quando você tem que explicar passo a passo como faz, quais arquivos você tem que olhar, escrever 10 prompts explicando o que tem que fazer, cara, é mais fácil você ir lá e fazer, sinceramente. O seu gargalo vai ser a sua velocidade de digitação. Tipo, é mais fácil você só abrir os arquivos e implementar, tá ligado? A gente viu aqui como que, na teoria, né? Na teoria, não tem nada que impeça uma IA de individualmente fazer todas essas coisas aqui, mas tem algo que ainda tá separando a gente da IA, tá? E, bom, eu mostrei também como, para um exemplo super simples, a IA consegue fazer todas essas etapas, né? Então a grande coisa que está separando a gente da IA agora é isso aqui. Complexidade, a capacidade de lidar com complexidade. A IA não tem isso. A prova... Gente, é óbvio que a IA não consegue lidar com tasks muito complexas. O dia que a IA conseguir resolver tasks muito complexas de modo que, tipo assim, a IA consiga resolver 80% das tasks de uma sprint em 2 minutos, você vai ver layoffs gigantescos, layoffs de metade da equipe do Google, metade da equipe da Meta, metade da equipe da Netflix. A gente não tá nesse ponto porque a gente não tá vendo esses layoffs, é muito óbvio. Mas será que em algum momento a IA não vai conseguir Tipo assim, as IAs estão ficando cada vez melhores, né? Como as IAs estão ficando melhor, e cada vez elas estão conseguindo fazer coisas com mais complexidade, pelo menos na minha experiência e nos benchmarks, né? Tudo demonstra que a capacidade delas de lidar com complexidade está crescendo. Alguma hora, a capacidade vai crescer tanto que elas vão conseguir lidar com a mesma complexidade que o nosso cérebro consegue. E alguma hora elas vão substituir a gente. Tô certo ou errado? Acabou o dev ou não acabou? Então, agora tem algo legal também, que eu não sei se tu se tocou. Eu fiz intencionalmente, que eu criei um espantalho do nosso emprego. O espantalho que eu criei é que o meu trabalho começa em ler a task e acaba em subir o PR. O espantalho que eu criei é que engenharia de software é receber task e entregar PR. Eu criei esse espantalho e a gente tá há décadas lutando contra esse espantalho, de que engenharia é só receber task e é só entregar PR. Certo? O ponto de partida do event loop do nosso emprego, né? Tipo assim, o event loop, ele começa na task, ele termina no PR e ele volta pra outra task, tá ligado? É só isso que o dev faz. E assim, se isso daqui é engenharia de software, se a engenharia de software começa e acaba aqui, cara, sinceramente, daqui a pouco a IA vai estar fazendo 10% das tasks, 20% das tasks, 30% das tasks, isso significa que vai ter 10, 20, 30% menos demanda, 40, 50, não precisa nem fazer 100% das tasks, tá? Se ela fizer 50%, ela substitui 50% dos devs, isso é fato. A questão é, ela substitui 50% dos devs se esse aqui é o trabalho, se o trabalho é receber task e cuspir PR. Pra quem largou esse vídeo longo antes da parte que a gente tá agora, né, sinto muito, você ficou só com o alarmismo, ficou só com a parte mais rasa do vídeo. Agora a gente vai subir um pouco o nível. Ou a gente vai descer o nível, será? Tem alguma piada aqui sobre baixo nível e assembly que eu não tô enxergando. Mas bom, como eu falei de baixo nível, né, eu sou obrigado a expor esse absurdo aqui do YouTube, tá? Que é o Wayne Dev do Desempenho ter só 12 mil subscribers. Isso é um absurdo. Porque assim, cara, a IA não vai roubar meu emprego de YouTuber, tá? A IA não vai fazer o que eu tô fazendo aqui agora. Talvez faça, né? Mas sei lá. Eu não tenho medo da IA roubar meu emprego de YouTuber. Eu tenho medo desse cara aqui, do Wayne, roubar meu emprego de YouTuber, tá? Pô, se tu gosta do que eu faço aqui, vai lá e segue esse cara que ele merece. O Wayne é bom demais e não é brincadeira. Mas vamos subir o nível e vamos falar da nossa crise. Engenharia de software vai passar por uma crise de meia-idade. Parte 2. O fim dos programadores. O Wayne Dev, que eu acabei de citar, certo? O Dev do Desempenho é um cara de baixo nível. O Wayne é o que a gente chama de especialista no sentido verdadeiro da palavra. Ele é realmente um especialista. Ele trabalha com embarcados, né? Que é algo bastante nichado. E ele faz tarefas que não são comuns, não são triviais, não são tarefas que você vê no dia a dia. E não é isso que eu faço. Não é isso que eu fiz durante a minha carreira. A maior parte do meu tempo eu fui um generalista, mas eu quero falar sobre como o mercado nos empurra para sermos especialistas, até quando não existe a necessidade disso. Aqui eu vou referenciar um artigo, tá? Eu não vou ler ele na íntegra. Na descrição eu vou deixar um link para minha lista de e-mails, que eu compartilho os artigos legais que eu leio. Enfim, você vai receber um e-mail a cada, sei lá, 15, 30 dias com os artigos mais legais que eu li. Mas vamos lá, né? Muitos de nós entramos na área aqui, principalmente que entrou como generalista, a gente entrou na área por dinheiro. Não vou mentir, não vou fingir que foi por outro motivo. A maioria de nós, eu me incluo nisso, entrou na área por dinheiro. Mas alguns de nós, mesmo tendo entrado por dinheiro, ou a gente já gostava, ou a gente começou a gostar de construir coisas. Construir mesmo, com as nossas próprias mãos. De fazer o projeto funcionar, de fazer as coisas acontecer. Eu, ao longo da minha carreira, fui ganhando um prazer muito grande em programar e fazer os projetos funcionarem de fato. Assim, usando o nosso próprio cérebro, com as nossas próprias ferramentas, né? É algo que virou parte da nossa identidade. Construir coisas faz parte da identidade
do dev, pelo menos da minha. Eu me vejo como alguém que faz coisas. Se isso for tirado de mim, eu perco parte de quem eu sou. E a IA ameaçar tomar isso daqui da gente, tomar essa parte aqui da gente, é bastante assustador, porque o pior pesadelo da maioria dos devs não é ser um generalista, não é ser um especialista. Pior pesadelo de um dev é ter que parar de construir pra virar um gerente e ter que lidar com pessoas. Hoje em dia, né, a gente fala muito sobre vibe coding, que é o que a gente tá falando aqui no vídeo, sobre fazer as coisas com IA, sem entender ali o que tá acontecendo, né? Só ir cuspindo o código da IA. E eu odeio, tipo, eu não gosto do nome vibe coding. Eu acho que é exatamente o contrário, tá ligado? Tipo, vibe coding era quando eu tava no início da carreira, nos meus primeiros projetos pessoais, que era tipo 3 da manhã. Era eu, um indiano no YouTube, a documentação, o meu projeto de Django totalmente horroroso e uma macarronada italiana de código totalmente incompreensível. Você escrevendo linha após linha, vendo 1 da manhã virar 2, 3, 4 da manhã naquele código, porque eu tinha que entregar tal projeto pra sei lá o que, ou porque eu só queria mesmo. Isso aqui é vibe coding. Isso é vibe, aquela era vibe. Vibe coding, do jeito que as pessoas... Vibe coding, eu sinto como se eu fosse isso daqui, ó. Eu fui transformado num gerente, um gerente péssimo ainda, que fica gritando com o estagiário porque o negócio não saiu como a gente queria, tá ligado? E assim, o dev, e eu me incluo nisso, tá? Na verdade eu tenho aprendido a gostar, mas, enfim. Nosso pior pesadelo é gerenciar pessoas. Cara, o dev, ele tá no... Geralmente ele é dev porque ele gosta de computador, porque ele não quer lidar com pessoas. Pra mim foi assim, eu já trabalhei com cliente, eu nunca quis. O meu negócio era eu e a máquina, tá ligado? Isso é que era legal. Tipo, ter que virar um gerente é o nosso pior pesadelo. E vibe coding transforma a gente em gerentes péssimos. Certo? O que o dev mais odeia é um gerente que não é técnico e que é rude. E vibe coding transforma a gente num gerente que não é técnico e que é rude. Parece piada, né? Existe uma última linha de argumentação contra a IA acabar com os programadores. A última linha de argumentação, você já deve ter ouvido falar isso daí 1 milhão de vezes, né? A IA não vai levantar requisitos. A IA não vai entender os pontos de dor do cliente. A IA não vai conversar com stakeholders. A IA não vai testar, não vai fazer sei lá o quê, não vai fazer sei lá o quê. E convenientemente, né? Quando eu tava te mostrando isso daqui, ó, quando eu tava te mostrando esse loopzinho aqui de... Nosso event loop aqui, convenientemente eu ignorei tudo isso daqui, né? Eu deixei tudo isso aqui quietinho pra você ser guiado pela minha de raciocínio e chegar na conclusão que, tipo assim, que a IA faz engenharia de software e que ela vai te substituir muito rápido. Eu fui sacana, eu fiz de propósito. Agora, eu não fui tão sacana assim, tá? Porque tu acha que o dev faz isso daqui? Tipo, essa é a nossa última linha de argumentação de por que a IA não vai resolver, não vai substituir a gente, né? São 2 linhas, né? A primeira é pelo lado que eu levantei, da complexidade, que tarefas muito complexas e tal, a IA não consegue fazer e vai demorar ainda pra conseguir fazer. Essa é uma linha de argumentação. A segunda linha de argumentação é que a IA não vai fazer isso daqui. Mas a IA não vai fazer isso daqui e o mercado empurrou os devs pra não fazer isso daqui também. Isso daqui foi tirado dos devs. O problema é que isso daqui, certo, esse malejo aqui de produto é coisa de um generalista, porque vamos ser sinceros, fazer código, a partezinha CRUD ali, você faz um CRUDzinho de Next.js, é algo super simples, você não precisa ser super especializado nisso. CRUD é simples. O Wayne, se você não tá seguindo o Wayne, vai seguir o Wayne. O Wayne é um especialista. Ele é um especialista que não tá fazendo CRUD, mas a nossa área tentou empurrar tirar tudo isso aqui de nós, certo? Tirar essas partes aqui do nosso emprego e empurrar cada vez mais a gente pro lado de ser especialistas. Como o Wayne. Enfim, eu também não sei se o Wayne faz essas coisas aqui, tá? Talvez ele faça, tá? Talvez ele faça tudo isso. Possivelmente ele faz. Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que fala super bem também, ele se comunica bem. Mas, tipo assim, tem gente que é generalista, que não tem aptidão pra ser especialista, certo? Você não tem aptidão pra ser especialista, você não quer ser especialista, você não quer ser o mestre do apertador de parafuso ali de Node, você quer ser uma pessoa mais que toca em mais áreas. E aqui existe um paralelo meio trágico, né? Com Fordismo aqui, a gente pode puxar um pouco de Fordismo, que é que a gente é um pouco alienado daquilo que a gente produz. Se tudo que a gente faz é receber task e entregar task, a gente está sendo alienado do produto final que a gente está produzindo, certo? Do processo de produzi-lo. Eu falei aqui, ó, vibe coding era isso daqui. Por que isso daqui era vibe coding, tá? Por que isso daqui era legal? Porque nos meus projetos pessoais, certo? Quando eu tava fazendo isso daqui, eu não tava recebendo o task e entregando o task. Não era isso que tava acontecendo. Em projeto pessoal, você faz tudo. Eu fazia tudo. Certo? Eu faço tudo. Você, né? Se você quiser, vamos supor que você queira criar um SaaS para ganhar um dinheiro. Você vai olhar o mercado, você vai pesquisar a concorrência, vai olhar as features dos concorrentes, vai fazer engenharia reversa de como foi construído. Você pensa no design, você faz o design, você escreve código, você testa, você lança um alpha pros amigos, você mesmo coleta o feedback. Você faz a infra, você faz o marketing, você fala com leads, você fala com clientes,
clientes, você mesmo pivota, você mesmo faz roadmap, você toma todas as decisões de arquitetura, você compara cloud providers, você vê se um no-code resolve ou não resolve, você entendeu? Você faz a empresa de uma pessoa só, você faz tudo. E o mercado naturalmente vai alienar isso daqui. Não é nem por maldade ou por nada do tipo, necessariamente por maldade, é porque isso daqui, sendo bem sincero, é em certo aspecto ineficiente. Pô, quem que é o melhor designer? Eu, que nunca fui designer na vida, ou alguém que tá 10 anos no design? Alguém que tá 10 anos, não deixa o cara fazer design. Quem que é o melhor testador aqui? Quem que é o melhor QA? Eu ou alguém que trabalha como QA faz... Pô, alguém que trabalha como QA. Quem que é o melhor infra? Quem que é o melhor marketing? Sabe, tudo isso daqui tem pessoas que são muito melhores que eu nisso. Tem pessoas que são muito melhores que eu em cada uma dessas partes aqui. E a parte que acabou, que sobra pra mim, a parte que eu sou bom, é isso aqui, ó, escrever código, certo? Escrever código, de repente mais umas duas coisas disso daqui, tá ligado? Então é natural que você vai querer uma empresa em que você tem um especialista de cada um disso aqui, que cada um dessas partes aqui do trabalho seja dada pra um especialista, ao invés de você ter 20 generalistas que ninguém é muito bom em nada. Certo? Nisso aqui existe o cargo de QA, existe o cargo de cybersec, sei lá, pen tester, existe a galera de infra, de ops, PM, PO, designer, tech lead. Não faz sentido você botar um dev back-end pra fazer tudo isso daqui, né? Não tem muito pé nem cabeça. Empresas com produto gigantesco, empresas de bilhões de usuários, tem que ser assim, tem que ser meio fordista. Claro, é legal que todo mundo entenda um pouco do topo, mas é aquele negócio, né? Tem que ser em T. Você tem que ter muita coisa que você entende de maneira rasa e algumas coisas que você entende de maneira super profunda, e essas coisas aqui tem que complementar ao que os seus colegas fazem, né? Os seus colegas têm que ter profundidade nas áreas que você não tem profundidade. E tem uma piada aqui também, né? De Ford T, tá ligado? No artigo que eu vou referenciar aqui, o CEO da Y Combinator, Gary Tan, revelou que um quarto, né, 25% das startups deles tem 95% do código escrito por IA. A pesquisa aqui da pesquisadora que escreveu esse artigo diz que 77% das pessoas estão passando menos tempo escrevendo código, e pelo menos metade dos devs acredita que escrever código vai ser substituído por engenharia de prompt, né, prompt engineering. Isso é muito doido pensar que metade de nós acha que a gente não vai estar escrevendo código daqui a alguns anos. Mas tem outra questão que a gente nem levantou aqui, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, certo? Da gente ser substituído ou não, tá presumindo que o código da IA é bom. Tá presumindo que não é um código amianto, né? O que é código amianto? Hoje em dia parece legal, daqui 10 anos a gente descobre que é tóxico. Será que o código da IA não é tóxico? Será que o código da IA não é horrível, não é cheio de vulnerabilidade, não é cheio de falha? Será que isso aqui não vai vir, não vai morder a gente no futuro? Não tô falando da boca pra fora, tô falando baseado em números mesmo. Tá? Tem um estudo também que analisou 211 milhões de linhas de código e revelou algumas tendências baseadas na IA, né? Um aumento de 17% de código copiado e colado, né? Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem 8 vezes mais códigos duplicados. 8. Tá ligado? Dry, don't repeat yourself. Acabou. 8 vezes mais. Agora é assim, agora o jeito que o negócio funciona, o cliente vai dar um enter ali, né? Vai pedir um request pra API, depois o código da API já mudou. Cada request é um código novo. 6,6% dos commits agora tem código repetir, código duplicado. Mas vai ser muito chato, vai ser muito ruim de dar manutenção nisso daqui, pô. A salvação é a IA ficar muito boa que ela mesma consegue corrigir a própria cagada que ela fez um tempo atrás, tá ligado? E 26% de aumento em código que vai ser reescrito ou deletado em 2 semanas. Isso foi o que a gente já percebeu, então eu acho que a minha tese aqui do código amianto, ela também é um pouquinho forte, tá ligado? Tipo assim, pô, a gente já tá vendo uma certa toxicidade aí no código da IA. E isso é um choque de realidade, né? Falei do NDev, podemos falar também do Yuri Dev, que hackeou o jogo do Lucas Montano, certo? Ele hackeou o jogo que eu patrocinei. Pô, sacanagem, brincadeira, tamo junto. Deixa um like aqui no vídeo do Yuri, muito firmeza, gosto muito dele. Mas o Lucas Montano fez um jogo totalmente vibe coding, tá? Deixa eu ver se tem... Cadê o negócio do jogo? Enfim, é um joguinho aqui, multiplayer, que o Lucas Montano fez e nem escreveu o código, a IA gerou o código pra ele. E, cara, vulnerávelzaço. Nesse vídeo aqui do Yuri, ele mostra que o código era código amianto, altamente tóxico. O Yuri hackeou o jogo inteiro. Beleza, era um projeto que não era sério, era um projeto que era brincadeira, mas a IA escreveu código amianto, tá horrível o código. E claro, né, em defesa do Lucas Montano, meu brother também, o Lucas já sabia disso, não é um projeto financeiro ultra sério, tá ligado? Tipo, é um jogo meio meme pra, sei lá, testar, brincar, pra gerar conteúdo, pra gerar react em cima. E gerou conteúdo, gerou react, a vulnerabilidade gerou mais conteúdo, então fantástico aí, ó. Projetão, Lucas. Mas numa sessão recente de pair programming aqui, 2 grandes engenheiros de software, o Gene Kim e Steve sei lá o quê, demonstraram como que a gente pode usar IA positivamente na prática. Eles portaram 3.500 linhas de Ruby para Kotlin e uma task, né, uma tarefa que geralmente demoraria 1 hora, quer dizer, 1 semana, demorou 1 hora. Tem aqui o vídeo, você pode ver o vídeo deles fazendo isso aqui, tá aqui no YouTube. Eles em 1 hora portando 3.500 linhas de Ruby para Kotlin, né? Demoraria 1 semana, fizeram em 1 hora. Pô, resultado impressionantezaço.
braço. A IA não só transcreveu o código, né, mas melhorou o código, adicionou arquitetura modular, teste de unidade e features que eles queriam faz muito tempo, né, mas nunca tinham tido tempo de priorizar. Agora, impressionante isso aqui, certo? Bom que você tinha 2 engenheiros tocando essa task, que deixa eu te perguntar um negócio. O teu chefe ia conseguir fazer isso? A tua mãe ia conseguir fazer esse refactor? Alguém que não seja técnico ia sequer conseguir identificar a necessidade de fazer essa mudança? Por que demorou 1 hora? O que eles fizeram, né? Você pode ver aqui, né? 1 hora e 12, você pode ver tudo que eles fizeram. Mas nessa 1 hora aqui, eles fizeram o quê? Não é só pedir pra ela, pô, IA, reescreve aí pra nós, pô. Como é que pode ter demorado 1 hora? A IA não faz instantaneamente? Não é só fazer? E eu garanto, essas 2 pessoas, o Steve e o Jim aqui, são extremamente talentosos. Se você tentar fazer isso, possivelmente vai demorar mais de 1 hora. Possivelmente vai demorar o dia inteiro, mesmo com a ajuda da IA. E mesmo que o teu chefe decida fazer isso, ele vai saber se o resultado do Kotlin tá bom? Se o resultado tá bom? Ele vai melhorar a arquitetura, ele vai ativamente pensar que de repente tem como usar a IA pra fazer isso daqui. Tipo, ele vai chegar nessa conclusão. Ele vai usar vários prompts, vai aqui testando, né? Vai aqui iterando, vai fazer esse processo aqui que eles fizeram, abrir aqui o VS. Cara, alguém não técnico vai conseguir fazer todas essas ações que essas 2 pessoas tomaram pra chegar no resultado adequado e julgar que o resultado realmente está adequado? É claro que não. É claro que não. Isso daqui, esse porte aqui, mesmo que tenha usado IA durante, feito em 1 hora, cara, isso aqui é engenharia de software. Eles viram um problema, eles identificaram um problema, o problema é o legadão aqui em Ruby, eles pensaram numa solução, eles usaram a ferramenta da IA pra chegar nessa solução, testaram, validaram, colocaram a arquitetura modular que eles queriam, garantiram que estava escalável, garantiram que estava bom pro futuro, adicionaram testes unitários. Isso foi engenharia de software. E se o seu chefe consegue identificar esse problema e consegue chegar nessa solução, o seu chefe é um engenheiro de software. Ele pode não ser dev, ele pode não ser formado em nada, pode não ter faculdade, pode... Mas se ele identificou esse problema, ele conseguiu chegar nessa solução, ele conseguiu validar a solução. É um problema que nasceu do código, é um problema cuja solução é com o código também. Ele exerceu a engenharia de software. Ele fez o trabalho de engenheiro de software. E esse trabalho existe. Patrick Debois, talvez. Debois, né? O Godfather do DevOps fez uma análise em que existem 4 grandes mudanças de como a gente vai trabalhar. Caso a gente vá para esse lado de vibe coding com IA, né? Nosso trabalho, que antes estava nessa caixinha aqui de development, ele pode ser expandido para 4 direções novas com a ajuda da IA. A gente pode mudar de produtor para ser o gerente, é aquilo que eu estava falando de vibe coding, né? A nossa função, ela vira muito mais de supervisionar, de aceitar ou rejeitar mudanças, de validar essas mudanças e de ir iterando. A gente também pode mudar de implementação para intenção, certo? Ao invés de focar no como, focar no porquê. Ao invés de, eu tô aqui escrevendo um script de Python que vai usar pandas e vai abrir esse CSV, eu quero um script que faça XYZ. Ao invés de focar ali nas miuçadas do Node.js ou etc., eu quero tomar as decisões de arquitetura, eu quero tomar as decisões de produto, a gente pode mudar de, ao invés de focar em entregas, focar em descoberta. Que é o seguinte, né? Eu mostrei o APLLM aqui, faz um MVP do zero muito rápido. O custo de fazer um MVP tá cada vez caindo mais, tá cada vez tendendo a zero. É muito fácil fazer um MVP. Custo de fazer landing page, cara, landing page costumava custar uns R$800. Pô, com IA você consegue fazer uma landing page decente, muito fácil. A parte difícil não é o fazer, é o que fazer, é a descoberta. O que vai ter demanda? O que o cliente quer? Testei uma coisa, o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente melhora isso que eu testei? O app de nutrição que eu gerei aqui do nada, tem demanda para isso? Tem concorrência para isso? Se eu fizer a interface do jeito Y, ou eu fizer a interface do jeito X, será que eu não testo, eu não faço um teste AB aqui rapidão para ver qual jeito de interface ficou melhor? O que agrada mais ao cliente? Como é que eu coleto feedbacks do meu cliente? O importante talvez não seja receber a task e cumprir a task, seja descobrir qual task que tem que ser feita. E mudar de conteúdo para conhecimento. Quando um sênior da equipe vai embora, se torna muito palpável a perda que foi para a equipe, né? Tá cada vez mais fácil e cada vez mais importante compartilhar documentação e compartilhar conhecimento. Eu fiz um tweet sobre isso aqui, inclusive, que, sei lá, eu tenho feito um negócio que é tipo vibe learning, que, tipo assim, pensa num problema que tu quer fazer, em algo que tu quer resolver. Por exemplo, deployar um Lambda via GitHub Actions. Joga umas 3 IAs diferentes para fazer um brainstorm de como conseguir esse objetivo. Busca por uns artigos no assunto, né? Joga tudo como contexto pra IA. Toma uma decisão de como vai ser feito. Pede pra IA gerar um ADR, Architecture Decision Record, e um PRD, Product Requirement Document. Com auxílio da IA, escreve um documento explicando as coisas que você aprendeu, salva no Notion Obsidian. Com tudo isso feito, coda majoritariamente na mão, pedindo pra IA revisar ou gerar código, né? Pontual.
porque se você pedir pra IA só fazer, ela vai cuspir muito código e o código vai estar meio lixo. Documenta como o negócio funciona e vai construindo uma base de documentação e de artigos. Isso aí vai melhorar tanto o seu cérebro, né? Você vai conseguir referenciar esses artigos, quanto artigos que você pode usar como contexto para IA. O que eu falei nesse tweet é basicamente isso daqui, tá? A nossa migração para gerenciadores de conhecimento também. Cara, porque atualmente, dá o Apple LLM aqui pra, sei lá, pro seu tio, pro seu avô, e pede pra ele tentar clonar o produto que você trabalha no seu emprego atualmente. Tu acha que vai sair algo? Tu acha que teu avô com vibe coding vai conseguir cuspir algo parecido com o projeto que tu trabalha? Claro que não. Atualmente não. Mesmo se conseguir, quem é que vai fazer melhor? Quem é que vai fazer mais rápido? Quem é que vai fazer um negócio mais durável pro futuro? Não acho que isso vai substituir a gente tão rápido. Daqui pra frente, são dois caminhos na minha visão, tá? Caminho do especialista aqui, caminho do Wayne, caminho do descer o nível, virar um expert tão grande que a complexidade das tarefas que você vai lidar vai ser uma complexidade super alta. Waynes vão existir por muito tempo. Especialistas que entendem muito de um domínio específico. Outro caminho é o generalista. E o generalista, né, o mercado tentou empurrar a gente para ser especialistas, mas pô, eu fiz um vídeo sobre browser, eu mostrei como o browser funcionava, eu não mostrei quase nada de código. Eu mostrei networking, eu mostrei como DOM, render tree, argumentei de por que é importante entender tudo isso para decidir como é que a gente vai deployar o nosso código. Eu não fiquei escovando bit. Eu tava fazendo um negócio generalista e o que o generalista vai ter que fazer, se a IA continuar avançando como ela tá avançando, é isso daqui. É expandir para esses 4 caminhos. Ou você vai ser mais manager de IA, ou você vai ser mais arquiteto de soluções, ou você vai ser mais, vamos colocar assim, mais empreendedor e descobrir como solucionar as necessidades do seu cliente, ou você vai ser aqui o bastião do conhecimento da documentação. Ou você pode ser os 4, você pode expandir para as 4. Generalista, na minha opinião, vai fazer tudo isso daqui. E quanto mais você conhecer, melhor. De novo, meu exemplo do browser. Se você entende como um browser funciona, você entende por que a Vercel existe, tá ligado? Se você entende por que a Vercel existe, você entende quando que pode fazer sentido você usar a Vercel ou quando que não faz tanto sentido você usar a Vercel. Essas são decisões de arquitetura, nem necessariamente de arquitetura, vai, talvez de infra, sei lá, que você só pode tomar tendo um conhecimento amplo do todo, que é importante. Eu acho que quando a gente vai para empresas pequenas e médias, isso daqui vai ser muito valorizado, muito. Times enxutos compostos por generalista que entendem um pouco do todo, que sabem pesquisar, sabem documentar, têm uma capacidade de raciocínio boa, uma capacidade de entender soluções boas, têm um domínio da base, vão conseguir ali lidar com ferramentas com uma capacidade boa, vão ter um senso crítico para julgar quando que algo faz sentido e quando que algo não faz sentido. E para coisas específicas, certo? Feng ali sempre vai ter uma demanda para um Wayne, coisas de alta performance, coisas que vão lá pro nível do o garbage collector do Java, ou mais embaixo ainda. Especialista é importante, mas aqui ó, eu acho que o teu trabalho de generalista começa e termina num crudezinho de Node. Se o teu trabalho é isso aqui, de baixa complexidade, se o teu trabalho é isso e tem baixa complexidade, pra ti, acabou. Não tem, não tem. Se o trabalho começa em receber task e entregar PR e as tasks são simples, esse emprego, eu acho que vai sumir. Eu queria ler esse artigo aqui também, mas eu não vou ter tempo, que é sobre como a IA vai dominar o mundo em 2027. Se você tiver interesse, eu posso lançar outro vídeo essa semana ainda, lendo e esmiuçando esse artigo aqui, né, que bota uns possíveis cenários, talvez até um pouco ficção científica, talvez, eu acho mais ficção científica do que realidade, mas não sei. Posso ler, posso esmiuçar isso aqui se você quiser. Deixa eu concluir meu vídeo primeiro. Até escrevi um textinho bonito pra essa parte, vai. Nessa crise de meia-idade de software que a gente vê cargos inteiros ou pedaços de cargos que a IA tem assumido. A gente não sabe o que vai surgir daqui pra frente, a gente não sabe como essas ferramentas vão avançar, a velocidade com a qual elas vão avançar, mas assim, WordPress não acabou com o Dev, No Code não acabou com o Dev. Eu sinceramente não acho que o Dev vai acabar tão rápido. Minha posição atual na quantidade de informação que a gente tem hoje é que o Dev não vai acabar tão rápido, não vai acabar antes das outras profissões irem junto. Só esse Dev aqui, tá? Esse Dev aqui de Task PR simplesinha, esse Dev eu acho que vai acabar sim, mas eu acho que a gente vai passar por uma mudança. Eu acho que para você passar por essa mudança, você vai precisar ou aumentar sua capacidade de lidar com tarefas altamente complexas, certo? É o caminho do especialista, é o caminho do Wayne ali, ou você vai precisar fazer aqui a expansão generalista nesses caminhos aqui, certo? Expandir a sua tarefa de desenvolvimento para englobar essas partes aqui de produto, de QA arquiteto, de operações e de knowledge, de conhecimento. Eu acho que a farra de escrever crude simples vai acabar. Em algum momento na sua vida você já foi contratado para escrever um blog? Você já foi um dev que produz blogs? Provavelmente não. Isso é um problema que basicamente está resolvido, tá? A não ser que você queira um blog custom ali com features meio exóticas.
O que as ferramentas de blogging fizeram com blogs é o que eu acho que as IAs vão fazer com o DevCRUD. Eu acho, e aqui é achismo meu, tá? Eu posso estar errado, que a gente precisa evoluir disso aqui para um dos dois caminhos que eu coloquei, né? Só sobrou um fio solto aqui na narrativa, que é esse fio solto aqui. Isso tudo, se e somente se a gente não estiver fazendo código amianto. Pode ser que a AI esteja colocando em produção um monte de bomba relógio, que a gente vai descobrir daqui 2 anos, que todo vibe coding era bomba relógio, era código de amianto, que tá tudo tóxico, código incompreensível que vai atrasar a gente um monte no longo prazo. E aí, meu amigo, se isso aqui acontecer, a gente vai ter que fazer o grande rollback, liderado pelo Mano Davin.